Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada, né, de um anime que vai falar sobre Frieren, uma elfa quase imortal que após derrotar o Rei Demônio se vê a lidar com a inevitável mortalidade dos seus companheiros humanos. A nova temporada aprofundará a jornada de Frieren para compreender as relações humanas e a passagem do tempo, ao mesmo tempo que cumpre um último desejo de seus antigos companheiros: viajar para o Planalto Norte. Ela irá explorar locais revisitados pelos heróis, buscando novas conexões e confrontando seus próprios sentimentos e arrependimentos de séculos passados. E estou falando de Frieren, Além do Fim da Jornada, segunda temporada. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o pessoal, o grupo da Frieren, né, o Stark, a Fern e a própria Frieren, eles estavam ali, eles tinham chegado perto de um rio, um lago, né, na verdade, eles estavam ali observando uma cidade de longe e voltam ao seu caminho, a sua jornada, né, pro Planalto Norte, né, que é para ir lá para ver não sei, eu esqueci o nome do lugar, né? E aí eles fazem um acampamento ali perto de um rio, né, perto de um laguinho, para que eles possam dormir. E aí quando eles acordam, né, eles tomam um café, o Stark acaba indo pescar para ver se conseguia algum alimento e tudo mais, porque eles estavam perto de um rio e seria mais fácil. Só que acontece que quando o peixe fisgou na linha, né, ele conseguiu ser fisgado na linha ali, o Stark tenta puxar, mas o peixe era mais fraco, mais forte que o próprio Stark. Então a corda da vara de pesca, né, acaba se estourando, né, acaba sendo cortada, né, acaba sendo, né, e ele volta somente com um peixe pequeno, bem pequeno mesmo, que ia dar só para uma pessoa. Que com certeza, como eu coloquei ali, ia dar somente para uma pessoa. E ele acaba vendo que a Frieren estava acordada, o que seria um milagre. Por quê? Porque normalmente ela dorme e é muito complicado acordá-la cedo. Só que a própria Fern fala que ela tinha acordado de livre e espontânea vontade. E ela até parabenizou por isso. Mas ela tinha acordado porque ela estava curiosa com uma coisa. Por quê? Porque ali naquela moitinha que ela estava mexendo, ela estava procurando por uma pedra que anula a magia. Né? Ela tinha achado essa pedra, mostra para o Stark. O Stark pega na mão e pede para que a Frieren pede para que ele se afaste um pouco, porque aquela pedra funciona no raio de 3 metros. Se ele se afastar, a magia da Fern acaba voltando, porque ela estava tentando acender a fogueira para preparar a comida, né? E a Frieren acaba mostrando outra coisa, outra peculiaridade que essa pedra que anula a magia tem. Quando você coloca, insere, imbui a magia dentro da pedra, ela começa a brilhar, né? Ela começa a brilhar, né? E não se apaga. E não se apaga, porque quando eles estavam longe dali já, ainda estava brilhando. E ele, na verdade, a Fern pede para que joguem aquilo fora. Por quê? Porque em batalha elas ficariam completamente inúteis. Por quê? Porque se você está perto de uma pedra que anula magia, você que é mago, mestre de magia e tudo mais, vai perder sua capacidade de batalha, entendeu? Não vai conseguir soltar uma bola de fogo, não vai conseguir nada. Os únicos que vão poder fazer alguma coisa são os caras que lutam com braço, assim, e partem pra briga física, entendeu? E ali, quando eles estavam caminhando, né, eles percebem que tinha algo estranho ali naquele lugar que eles estavam passando. No caso, a Frieren percebe antes que os outros. E com isso eles acabam caindo num buraco gigantesco, né? E mesmo usando magia para não cair, eles acabam perdendo a força e caindo. Eles caem numa caverna que estava repleta, uma mina praticamente, repleta daquelas pedras que anulam magia. Então eles buscam um caminho de sair dali, eles até passam pelo menos um pouco de tempo ali, né? Eles estavam andando e quem teria que agir dentro daquela caverna era o Stark. Por quê? Porque como era uma caverna repleta
de pedras que anulam magia, a Frieren e a Fern ficariam completamente inúteis. Ou seja, qualquer bicho, qualquer monstro que aparecer, a Frieren e a Fern não poderiam fazer nada para ajudar, né? E ali eles param, pelo menos para dar uma descansada. O Stark volta a pescar. Só que ele volta ali pro lado da Fern, percebe que a Frieren estava dormindo. Ela consegue dormir tranquilamente naquela situação que eles estavam dentro de uma mina com um monte de cristais que anula magia. Só que naquele momento aparece um monstro, um sapo, um dragão, não sei o que a Frieren fala que eles precisariam correr. Por quê? Porque o próprio Stark fala o seguinte: você trouxe um covarde, um cara que não tem muita vontade de lutar para sua equipe. Então, aí ela solta uma coisa que o Himmel tinha soltado para o antigo companheiro dele, que era um anão, né? Falando que, dependente da situação, eles poderiam fugir juntos. E é isso que eles fazem. No caso, atualmente, Stark, Frieren e Fern acabam fugindo daquele local e achando a saída da caverna. E eles continuam sua jornada, param para descansar novamente. O Stark ia pescar novamente, acaba vendo a Frieren e a Fern tomando banho. Mas era um tempo assim, elas usavam pelo menos um vestidinho, né? Mas estavam tomando banho. E acaba ficando uma tensão completamente instável ali. A própria Frieren acaba percebendo isso. Eles acham uma estalagem ali para eles poderem ficar. E acabam encontrando outros amigos. Que um deles tinha chamado o Stark para fazer parte da equipe deles. Porque eles precisavam de força, né? Mas o Stark, ele fala para Fern que nunca iria deixar a equipe da Frieren. Que nunca iria sair do lado dela. Por quê? Porque essa equipe, o grupo da Fern, da Frieren, é uma equipe que o próprio Stark aprendeu a adorar, porque é divertida. Todas as aventuras são divertidas. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.